Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Descomplicado Entrevista. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o professor Guilherme Varajão. O professor Guilherme Varajão, ele é turismólogo e ele tem uma trajetória de mestrado e doutorado dentro da geografia. Fez o mestrado na PUC Minas e o doutorado na UFMG. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Douglas? Tranquilo, Obrigado meu caro. pela oportunidade e muito prazer conhecê-los, ouvintes. Muito bacana. Então o assunto de hoje é plano diretor. Bom, Guilherme, fala aí para os nossos telespectadores aí, o que é um plano diretor? O plano diretor é basicamente um instrumento que vai nortear o desenvolvimento urbano de uma cidade. Ele, na verdade, ele é composto por um conjunto de leis, embora muitas pessoas pensem que ele é apenas um instrumento técnico. Vários municípios utilizam uma equipe ou uma consultoria que às vezes elabora um documento técnico que indica ou sugere leis a serem aprovadas pela Câmara dos Vereadores. Entretanto, ele só vai ter realmente validade a partir do momento que ele for aprovado e tiver força de lei. Muito bacana. E o plano diretor, ele na verdade ele é algo muito além do urbanismo, né? Ele pega um leque de possibilidades maior em termos de planejamento urbano, né? Fala um pouquinho para a gente, assim. Sem dúvida. O plano diretor, embora ele seja municipal, ele tem que ter vários estudos que trabalhem várias escalas dentro do município em termos de planejamento, ou seja, não identificar a cidade como sendo um organismo isolado, com fim em si próprio, e sim algo muito mais amplo e expansivo. Ou seja, como que essa cidade se conecta a outras cidades? Que isso vai gerar uma série de impactos em termos de trocas econômicas, fluxos, descarte de resíduos, tudo isso tem um impacto grande na esfera municipal, que às vezes por consórcios intermunicipais ou outras fontes de influência, até mesmo o turismo, ou seja, elementos externos ao município vão trazer vários impactos dentro da área urbana que fazem com que tudo isso esteja previsto, né, ou tenha que ser planejado dentro do plano diretor. Agora, o planejamento é fundamental para a vida da gente, no nosso dia a dia, né, no curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Imagino que o plano diretor, ele traz essas perspectivas para a cidade, não é verdade? Com certeza, né? O plano diretor ele tem que trabalhar em vários horizontes, né? Exatamente pensando no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Todavia, a gente estava até discutindo isso antes da entrevista, né, ao elaborar esse roteiro, que muitas cidades elas não têm a capacidade de antever, né, os futuros ou para onde que a cidade vai caminhar. Às vezes o plano diretor ele fica limitado, principalmente nos problemas mais imediatos da cidade e não pensam em quais serão os desenrolar, né, qual que seria o próximo passo da cidade, para onde que ela vai se expandir, para onde que ela vai ter os seus próximos problemas de desenvolvimento, né? Então ele fica muito limitado num universo temporal muito imediatista. E a gente também sabe que muitas cidades se planejam apenas para ações de curto prazo, né? Esquecem que existe um longo prazo e muitas obras necessitam, né? Muitas ações são de longo prazo, né? Então isso é realmente... E dentro do plano diretor existe o zoneamento, né? Que é muito importante para a cidade. O que é o zoneamento, Guilherme? Na verdade, todos os planos eles trabalham com limites geográficos diferentes. O próprio município é um limite geográfico, né? Você tem diversos outros horizontes que são limitadores para você pensar em atuar especificamente naquele território, né? O plano diretor ele está falando basicamente sobre o município, mas tem outros planos também tão importantes quanto, a exemplo de planos de regiões metropolitanas, que envolvem vários municípios que às vezes estão já conurbados, ou seja, já se encontraram fisicamente entre suas divisas e áreas edificadas, né? E, na verdade, o plano diretor, ele faz um zoneamento que é uma subdivisão da área territorial do município em diversas partes menores. Há dois tipos principais, as áreas urbanas e as áreas rurais. Então você tem um macrozoneamento que envolve o município como um todo e aí dentro das áreas urbanas, né, que é geralmente
as áreas que são mais cuidadosamente planejadas em termos, né, de subdivisões, lá nós vamos encontrar várias outras zonas dentro do plano diretor. Sim. Então o zoneamento ele vai obedecer a várias lógicas, né? Você tem vários tipos de zoneamento determinado de acordo com seus interesses principais dentro da cidade. E aí você tem, por exemplo, uma zona especial de interesse social, uma zona de interesse turístico, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, o que seria isso? Essa ideia de zoneamento veio até dentro da concepção modernista da cidade, né? Que às vezes a cidade modernista, né? Cujo auge a gente pode citar até como exemplo a cidade de Brasília, às vezes separava a cidade em zonas, né? Do mesmo jeito que a gente separa a nossa casa. Ou seja, o lugar de descanso é o seu dormitório, você tem a área da cozinha, que é o local de trabalho, enfim, você tem zoneado, né, na cidade. E aí você pode estabelecer zonas dessa maneira, dentro da cidade, ou seja, a área industrial, que você tem determinadas atividades que você não quer misturar com outras, né? Por exemplo, dependendo do tipo de indústria que você tem ali, você não quer misturar com as áreas residenciais. Né? Da mesma forma que determinadas atividades comerciais não são bem-vindas em áreas também que são favoráveis ao descanso e ao lazer, por exemplo. Dentro do zoneamento, você pode estabelecer em quais zonas da cidade que você quer que as atividades ocorram ou deixam de ocorrer. Então, uma boate, ela não pode acontecer em qualquer lugar da cidade, nem mesmo um depósito de gás ou um posto de combustível. Então, o zoneamento ele vai dizer em quais áreas são passíveis disso ocorrer, são toleráveis e aquelas que não podem, de maneira alguma, acontecer. E o turismo ele vai ser pensado exatamente nesse sentido. Tem áreas cujo interesse turístico é muito maior, né, onde estão ali os atrativos principais, onde você encontra diversas outras atividades que dizem respeito ao turismo, por exemplo, em quais áreas da cidade que você pode ter habitações multifamiliares de transitórias. Né? Habitações transitórias seriam aquelas que você tem pessoas, né, que são de fora da cidade. Então, isso também pousadas, é uma maneira, né? pousadas, hotéis, exatamente. E aí você tem essas áreas da cidade que você determina. E isso vai ser basicamente o conjunto de áreas que você está planejando com maior interesse turístico. Muito bacana. E qual que é o panorama geral dos municípios, né? O Estatuto das Cidades, que já tem um tempinho, ele é do início, né, de 2001, né? E ele deu um prazo, né, para que os municípios com acima de 20 mil habitantes, na verdade, tivesse o plano diretor. Então, hoje, qual que é o panorama disso? O que é o balanço que se faz? O plano diretor ele é obrigatório para aquelas cidades que têm mais de 20 mil habitantes ou que estão inseridas em áreas metropolitanas ou que têm áreas de especial interesse turístico. Isso não ficou nunca muito clarificado na lei como que seria feita essa categorização do que é área de interesse turístico. Né? Então isso até hoje não foi muito bem definido. Mas a gente sabe que tem aqueles municípios que têm um fluxo turístico considerável. Como aqui em Diamantina, né? Diamantina ainda está com um desenvolvimento, né, muito expressivo no turismo, mas ela também já está habilitada a ter que fazer um plano diretor porque ela já tem mais de 20 mil habitantes. Né? Hoje 48 mil habitantes ou algo do tipo. Né? Então, são aquelas cidades. Só que, igual você falou, né, da perspectiva, né, o que a gente identifica hoje é que, por ser força de lei, né, o plano diretor, depois dessa lei conhecida pelo Estatuto das Cidades, você tem basicamente um período que foi feito obrigatório, né, para esses municípios. Então, muitos planos diretores foram feitos, digamos assim, sem o devido estudo e planejamento. Por isso, até refletindo nesse horizonte muito imediatista, sem estudos que contemplem de fato o futuro ou desenvolvimento da cidade em diversos outros horizontes temporais. E aí a prefeitura precisava do plano diretor para cumprir uma legislação e, na verdade, o plano diretor ele é fundamental para que a gestão seja eficiente, não é? Exatamente. Né?
O plano diretor, o plano, né, ele tem o horizonte como futuro. A gestão é você utilizar os recursos presentes, né? Então, o plano ele deveria preparar uma melhor gestão. E aí o que a gente vê é que muitos municípios pegaram planos diretores ou elaboraram planos diretores muito para cumprir a lei e não de fato pensando no seu desenvolvimento, né? Agora, o plano diretor, Guilherme, ele traz uma oportunidade fantástica, que é um estímulo à participação popular. Você tem que ter, por lei, participação popular, né? Ela tem que ser, inclusive, comprovada para que o plano tenha legitimidade, não é verdade? Exatamente. Por lei, você tem essa obrigatoriedade de ter a participação popular. Agora, o que a gente pode estabelecer como crítica, né, é que essa participação popular, muitas vezes, ela não acontece, né, de várias formas. Por quê? O mecanismo mais utilizado para comprovar essa participação popular, geralmente, são as audiências públicas, né, que são os mecanismos que a gente tem de participação direta da população. E, no entanto, a gente vê que são instrumentos muito limitados e a própria maneira como as audiências públicas são realizadas, às vezes não são de fato interessantes, né, para a população. Vários planos diretores você vai ver, né, como que é a lista de presença ou de frequência nessas audiências públicas. A gente vê que a participação é baixa e os estratos da população também são subrepresentados, ou seja, populações, principalmente de baixa renda, não têm aquelas condições de fato de participar. A própria localidade onde acontecem essas audiências públicas, né? Agora, se você quer de fato envolver a população, você tem que ir até lá, tem que ir até o bairro carente, você tem que ir até lá e estabelecer, por exemplo, grupos focais de trabalho, né? Isso fazer um estudo prévio das lideranças locais, de como que você vai acessar essa população. Não é nada fácil, são tarefas extremamente difíceis, principalmente porque a gente está sabendo que a gente está lidando com pessoas que têm já grande dificuldade no seu dia a dia e muito menos cultura de participação nas decisões da cidade. É verdade. Então você pensa, né, a pessoa tem uma série de problemas financeiros, sociais, né, e ela não tem tempo no final do seu dia para poder estar realmente de fato contribuindo para um plano da cidade. Então a gente tem planos que são legitimados porque cumpriram a lei, mas não são legítimos do ponto de vista realmente de ter envolvido a população até o final nesse processo. E toda essa legislação ela é relativamente recente, né? E criar essa cultura demanda algum tempo, né? Bom, muito obrigado, Guilherme, pela entrevista. Acho que ajudou bastante, né, a gente entender um pouco mais o que é um plano diretor, a sua importância. E ficamos aqui, então, no Descomplicado Entrevista. Peço para vocês que não se esqueçam de deixar o like, né, e compartilhar o vídeo. E muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Douglas. Até mais, gente.